estamos falando das forças ocultas que as cores têm. Nós vivemos nesse mundo colorido, cheio de painéis, cheio de cores, muito vermelho para chamar a nossa atenção, muito outdoor, muitos anúncios, muitos luminosos, carros coloridos, pessoas coloridas, não é? Com a sua roupa, com a sua indumentária. Então, é um mundo realmente muito colorido. E nós começamos a explicar ontem que além das cores físicas, existem cores etéricas, ligadas, por exemplo, aos elementais da natureza, e dissemos que as fadas, elas são muito coloridas, e elas ou são assim coloridas, exatamente para poderem elas mesmas servirem de inteligências criadoras, de extensões angélicas, para colorir todas as flores que existem, todas essas cores maravilhosas que nós temos expressadas pelas flores. E vale lembrar que a flor é a cristalização de um pensamento de Deus. E este pensamento de Deus cristalizado como uma flor pode ser também colorido. E colorido tão lindo, tão maravilhoso, que estes elementais conseguem imprimir na própria matéria vegetal. E nós falamos também das cores do astral. O mundo astral é muito mais colorido do que o mundo físico, porque astral é um mundo de luz, é um mundo de cor. Então, as cores do astral realmente são diferentes das cores físicas que nós enxergamos, porque as cores físicas, elas são refletidas em cima da luz. E no astral, as matérias astrais são feitas de luz. Então, as cores são muito mais intensas, muito mais fortes, muito mais lindas e muito mais bonitas para nós enxergarmos fisicamente. Elas diferem das cores físicas, como nós vemos, pelo agregado luz que elas incorporam em si mesma pela própria matéria astral, que é luz. Então é uma luz colorida, é um material feito de luz, é uma luz compactada, então a gente enxerga o material com uma coloração bem diferente da coloração física. E falamos das cores que existem no mundo astral, que são cores realmente maravilhosas, e cores que tingem o nosso ovo áurico astral com as cores correspondentes aos sentimentos, às emoções. E como nós estamos constantemente revestidos de sentimentos e de emoções, o nosso corpo astral, através do aura astral, mostra estas cores ao olhar clarividente. E existem também as outras cores que são cores mentais, ou cores que são oriundas do próprio plano mental. As cores são tipicamente astrais, mas antes que exista qualquer cor astral, tem que existir também, como pensamento, a cor no mundo mental. E através das formas, pensamentos, nós podemos também ter as percepções mentais das cores. E as formas, pensamentos são muito bonitas também, são muito coloridas, e estas criações coloridas feitas mentalmente é que permitem todo um potencial vibratório muito forte através do uso das cores. Ou seja, aquela grande mentalização do globo azul, que é a egrégora da obra dos mestres na face da Terra, nós poderemos então formar mentalmente a cor azul. E esta cor azul é uma cor que protege, ainda mais se tiver dentro dela o próprio amarelo no seu interior, formando palavras como, por exemplo, PAX, que é o nome de 3 potestades divinas, que é o P, o A e o X, e disposto em forma triangular, potencializa esta mentalização colorida desta palavra. Então, através do físico nós temos cores, do etérico temos cores, do astral temos cores, e do mental também temos cores. E através do conhecimento destas forças ocultas das cores, nós poderemos realmente curar doenças pela cromoterapia, nós poderemos desenvolver capacidades superiores, dons, poderemos despertar clarividência usando as cores dos chakras, por exemplo. Usando as cores do chakra, nós poderemos mudar, poderemos intensificar, neutralizar sentimentos e emoções, poderemos equilibrar também, através do uso das cores, os nossos temperamentos. Então veja quanta coisa que
nós podemos fazer com a cor? Repetindo, curar doenças, aí vem a prática da cromoterapia, nós podemos desenvolver poderes superiores como clarividência, despertar cada chakra como porta de passagem para outras realidades, usando as cores de cada chakra e trabalhando estas cores, não é? Nós podemos mudar, intensificar os nossos sentimentos, as nossas emoções, também através das cores, porque tem cores que excitam, cores que acalmam, então nós podemos influenciar todo o nosso estado de ser, todo o nosso estado de alma. Podemos alterar, mexer, trabalhar os nossos temperamentos. Podemos ativar um temperamento ou reduzir a influência daquele temperamento na pessoa através do uso da cor. Nós podemos mexer nas almas das pessoas pelas cores, no psicomental, e podemos também criar egrégoras coloridos, pensamentos coloridos e esses pensamentos realmente atuarem de uma forma potentíssima através da cor e através das vibrações da própria cor que nós tingimos estes chamados de egrégoras. A luz, na realidade, ela representa a percepção da vida. A luz é tudo, a luz é a própria vida, a luz é Cristo, é Crestos, é ungido, é o iluminado, a luz é Deus. Nós podemos dizer que, como a Bíblia fala, no princípio era o verbo, era o on. E Deus, quando criou o mundo, no primeiro dia criou a luz. A luz que é a própria manifestação, a luz que é aquilo que nos revela a própria manifestação, o que está acontecendo, o que está sucedendo, aquilo que nos revela a própria treva. Quando nós entramos num quarto fechado, por exemplo, não enxergamos nada. Paramos na porta e não enxergamos nada. Mas quando acendemos a luz, tudo que existe lá dentro nos é mostrado, e nós temos então uma percepção ampla de todo o seu conteúdo. E as cores, na realidade, elas revelam as próprias experiências evolutivas, no plano físico, no plano etérico, no plano astral e no plano mental. Daí vem a importância que nós damos a todo o processo da luz. Nós somos também, na realidade, a própria manifestação de cores, e nós vivemos em um mundo totalmente colorido, um mundo repleto de experiências as mais diversificadas possíveis. A nossa evolução, na realidade, ela teve início em um sistema, num primeiro sistema que nós chamamos de Saturno. E nesse sistema de Saturno, no plano mental, foi desenvolvido o reino mineral. E este reino mineral, ele foi criado, foi desenvolvido pelo Tattva Vayu, que é uma força suprassensível existente na natureza, e a cor que significa toda esta experiência é exatamente a cor verde. A cor de Saturno, a cor verde. Depois nós tivemos o segundo sistema evolutivo, que foi o sistema do Sol. Não é este Sol que a gente vê, este é um resto daquele primeiro Sol. Era um Sol enorme, num segundo sistema. Sol este com experiências que foram feitas, direcionadas a todo um trabalho com o reino vegetal. E este reino vegetal foi criado pela força Tejas de cor vermelha. Então, no primeiro sistema evolutivo, nós podemos dizer que foi um trabalho de cor verde. No segundo, que foi Saturno. No segundo sistema Sol, foi um trabalho de cor vermelha. O terceiro sistema foi a Lua. Não esta Lua que a gente vê, este é o defunto daquela Lua anterior. Na realidade, uma outra Lua, num terceiro sistema, onde foram feitas as experiências do reino animal, e foi utilizada então a força Apas esta de cor violeta. Então, o terceiro sistema, a Lua, foi desenvolvido pela cor violeta, que foi a cor que predominou em toda a experiência animal. Na experiência mineral foi o verde, na experiência vegetal foi o vermelho, na experiência animal foi a cor violeta. E nós agora estamos aqui na Terra, que é o quarto sistema evolutivo. E a Terra representa o foco de experiência, o foco de centragem de toda a experiência hominal. O centro de comando é o Sol, mas o centro onde ocorrem as experiências do homem são na Terra. É exatamente a Terra. E esta Terra, toda essa experiência, está sendo trabalhada por um Tattva, por uma força conhecida Prithvi, e a cor é laranja. Então nós podemos dizer que o homem liga-se à cor laranja. O reino hominal tem dentro de si todos os outros reinos. Nós temos dentro de nós os ossos representando o mineral. Então a cor tipicamente ligada aos ossos, ligadas ao mineral, ao dente, aos ossos, a todo o material
material sólido em nosso metabolismo geral, nós temos tudo isso mineral ligado ao verde. Toda a nossa parte sensória, nervosa, que é réplica do próprio vegetal, liga-se à cor azul-violeta. Todo o nosso sistema sanguíneo, né? Toda a nossa parte animal, sentimentos, sentidos e emoções, o nosso sistema sanguíneo liga-se então ao próprio vermelho, liga-se ao próprio vermelho, né? Ao nosso sangue, liga-se aos nossos sentidos, sentimentos e emoções ao vermelho. E depois toda a nossa parte, a parte mais mental, a nossa parte mais hominal, ela liga-se então ao verde. Então o mineral liga-se ao verde, depois o vegetal liga-se ao vermelho, eu estou falando em relação aos sistemas evolutivos. O animal liga-se ao violeta, repetindo, e o hominal liga-se ao laranja, que são as cores dos seus táttvas. Na realidade, nós somos plasmados, nós somos formados por 4 forças criadoras, 4 raios, 4 táttvas, ou 4 cores, pelo verde, pelo vermelho, pelo violeta e pelo laranja. E estas 4 cores, verde, vermelho, violeta e laranja, emanam de um 5º raio, que é o azul índigo. A cor verde de Saturno, na realidade, é responsável pela nossa constituição gasosa, trabalhada pelos silfos. A cor vermelha de Sol, pela nossa constituição energética e calórica, trabalhada pelo elemental salamandras. A cor violeta da Lua é responsável pela nossa constituição líquida, trabalhada pelas ondinas. E a cor laranja de Terra, pela nossa constituição sólida, trabalhada pelos gnomos. Então vejam a influência das cores, como elas mudam em relação aos conceitos, como nós colocamos. Então são conceitos praticamente antagônicos, falando do espiritual e falando do material. Mas a cor verde de Saturno, ela está ligada a todo o nosso sistema gasoso, que foi desenvolvido com os silfos. A vermelha do Sol, pela constituição energética calórica, é importante a gente repetir isso. A violeta da Lua, pela nossa constituição líquida, com as ondinas, e a cor laranja, pela nossa constituição sólida, física, terrena, trabalhada pelos gnomos. E todo esse conhecimento sintético é, na realidade, a base de toda a fisiologia oculta da cor. A 5ª cor que existe, que é a matriz, a essência de onde emanam estas outras 4, a 5ª cor é a que liga as experiências físicas, que faz a tessitura de todas essas experiências, é exatamente o índigo. E a cor índigo é a cor do futuro, do 5º sistema evolutivo, que nós chamamos de Vênus. E este sistema de Vênus, por sua vez, é o próprio sistema dos anjos, dos devas, destas hierarquias que comandam todos os elementais. E os elementais são as extensões angélicas que constroem os reinos da natureza. O importante, então, para você entender agora, nesse momento, é exatamente conhecer estas 5 cores, principalmente as 4 que eu falei, e usar estas 5 cores construtoras exatamente na construção do seu próprio corpo físico. E estas cores que nós temos dos táttvas representam então as cores grandes, as cores maiores da própria magia. E as cores dos 7 pranas, ou seja, as cores da força sutil da natureza, que é prana, que é doado, emanado pelo Sol, na realidade existem 7. E elas estão sintetizadas na própria luz do Sol, que é a fonte de vida, que é a fonte de prana. Assim, é importante também entrar em contato com as forças solares, com as cores solares, absorvendo os seus raios em nosso metabolismo, em nossa fisiologia. Porque absorvendo os raios solares em nosso corpo, e não é por isso também que as mães levam os seus filhos para tomarem sol, aquele sol das 10 horas, das 9 horas da manhã, das 9 às 10 da manhã, é exatamente isso, porque absorvendo os raios solares, e o próprio animal busca os raios solares, você estará absorvendo a própria vida, o próprio prana, e você realmente terá na sua fisiologia oculta toda a influência de cada uma das 7 cores dos 7 pranas, ou das 7 cores necessárias para o seu próprio corpo vital. É importante que você entenda, que você conheça toda esta sabedoria das cores que nós passamos hoje, exatamente para você trabalhar o seu estado de ser. Você pode, pelas cores, trabalhar fatores negativos e
alavancar, transformar esses fatores negativos em positivos. Você pode fugir das cores sombrias, das cores turvas, da insegurança, do medo, da cólera, dos vícios. Mas, em vez de buscar cores tenebrosas, cores apagadas, cores sem vida, devemos buscar as cores vivas, as cores alegres, as cores sadias, as cores positivas, para viver realmente dignamente no mundo colorido, no mundo cheio de vida. E é importante que na busca de cada cor, você entenda a influência desta cor, para realmente, além da busca, aplicá-la de uma forma mais adequada a toda a sua evolução. Você deve, por exemplo, buscar muito a cor amarela, porque é a cor da inteligência. Você deve buscar a cor azul, porque o azul, ele é a própria cor da devoção, é a cor religiosa, a cor de todas as religiões. Então ela é super importante, porque é a cor da própria espiritualidade. Você deve buscar também a cor carmesim, porque é a cor do amor, desse amor humano, do amor expressado no relacionamento humano. Você deve buscar também a cor verde. Você deve buscar a cor verde, porque ela é uma cor que equilibra. Nós podemos dizer que é a cor do próprio equilíbrio. E você deve procurar também administrar todas as cores que você tem. E o vermelho, ele deve ser administrado por você, porque vermelho é uma cor excitante, vermelho é uma cor ligada à própria materialidade, então é uma cor que deve ser administrada por todos nós. O importante é que você realmente mantenha o seu aura cada vez mais iluminado, cada vez mais cheio de cores, para que você possa ter uma saúde em relação às mesmas cores. E tingir este aura, tingir o seu corpo, o seu ovo áurico, de cores puras, de cores positivas, de cores construtivas, brilhantes, e aí então você terá um colorido interessante, que somente atrairá boas entidades, bons seres, boas formas, pensamentos, encostos positivos, cama-roupas, formas de desejo também positivas. Todos pensam que encostos, tentações, cama-roupas são todos negativos. Não, porque nós temos, por exemplo, tentações boas. Eu tenho uma tentação de buscar um crescimento espiritual, de entender algo com maior abrangência. Isso também pode ser uma tentação. A tentação não é só negativa, porque nós vivemos no mundo polar e tudo é polar. O encosto, como a gente fala, que na realidade é atribuído a um desencarnado, na maioria das vezes são formas de desejo, que nós chamamos de cama-roupas. Mas existem desejos bons, não existem só desejos ruins. Por isso que a gente não pode generalizar quando fala em cama-roupa. É importante que você mantenha em volta de si, em volta da sua cabeça, um egrégora brilhante, um egrégora colorido, que é o egrégora da obra dos mestres na face da terra. Então, quando você conseguir ter este egrégora colorido envolvendo a você, realmente a sua vida começa a mudar. E você deve buscar também a luz branca do sol, a luz síntese da vida, a luz do seu Cristo interno lá no seu interior, porque Cristo é a própria luz, Cristo é o iluminado dos iluminados. E nós falaremos ainda muito mais sobre cores. Falar das forças ocultas das cores é falar realmente de todo um processo que envolve o nosso ser no dia a dia. E nós somos, na realidade, a manifestação de cores vivendo num mundo totalmente colorido, num mundo totalmente repleto de experiências, cheia de cores, cheia de nuances. E a nossa evolução, na realidade, ela teve início no sistema de Saturno. Saturno, este primeiro sistema onde nós desenvolvemos o reino mineral e, usando toda uma força criadora, uma extensão angélica conhecida como força Vayu. E Vayu tem exatamente a cor verde. Depois nós tivemos o segundo sistema, que foi o Sol. E o Sol teve experiências fantásticas do reino vegetal, que foi criado por tejas de cor vermelha. O terceiro sistema foi a Lua, com experiências do reino animal e criado também pela força que nós conhecemos como Apas e que tem a cor violeta. E nós estamos agora, presentemente, no sistema Terra, nesse sistema evoluído, vivendo a experiência hominal, esta nossa experiência ímpar da evolução, e tudo isto está sendo criado fisicamente
pela força Prithvi, pela extensão angélica chamada Prithvi, que tem cor laranja. E nós, como seres humanos, nós temos dentro de nós todos os reinos. Nós temos o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Então vejam que estas 4 cores são importantíssimas para todo um equilíbrio cosmogenéticos dentro de nós. O cosmos está dentro de nós e nós estamos dentro do cosmos. Né? Nós somos reflexos do eterno porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então todo este processo de plasmação do homem, como já dizia o grande Hermésio Trismegisto, o 3 vezes grande, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, para a realização de um só grande e mesmo mistério. Então nós temos 4 forças que são representadas por 4 cores. E nós podemos dizer que estas 4 cores realmente são as cores mais importantes dentro de todo um processo oculto e dentro de todo um processo de influências destas mesmas cores. Nós temos o verde, o vermelho, o violeta e o laranja. E estas 4 forças da realidade são aquelas que mais imprimem influências em toda a nossa vida. Então, todo este conhecimento, na realidade, representa a nossa formação. Nós somos formados por 4 forças criadoras, por 4 raios construtivos, que são exatamente o verde, o vermelho, o violeta e o laranja. E estas 4 forças, estas 4 cores, emanam de uma 5ª cor, que é exatamente o azul índigo. E esta cor verde de Saturno, ela é responsável por toda a nossa constituição gasosa. Ela é trabalhada pelos silfos. A cor vermelha, que representa o próprio Sol, pela nossa constituição energética. Então todo o nosso sistema energético calórico, todo este potencial energético que nós temos, é trabalhado então pelas salamandras e tudo isto ligado à cor vermelha. A cor violeta da Lua, ela é responsável por toda a nossa constituição líquida, e a nossa constituição líquida, por sua vez, é trabalhada pelas ondinas. E por último, esta cor laranja que nós falamos, que é a cor da Terra, ela representa toda a nossa constituição sólida, que é trabalhada pelas forças ocultas da natureza, extensões angélicas, conhecidas como gnomos. E todo este conhecimento das cores que nós passamos para vocês, sintético por si, na realidade é toda uma base de uma fisiologia oculta relacionada ao poder, à força oculta das próprias cores. E esta 5ª cor é exatamente a cor que liga todas as experiências físicas, que faz a tessitura do verde, do vermelho, do violeta e do laranja, que são 4 aspectos de si mesmo. E essa 5ª cor é o azul índigo. E este índigo representa a cor do nosso futuro 5º sistema evolutivo, que é o sistema de Vênus, o sistema angélico. Então nós podemos dizer que a cor azul índigo é a cor tipicamente angélica, é a cor através das quais a gente consegue a conexão com os devas, com os anjos que comandam todos os outros elementais. Ou seja, através da cor azul índigo, nós poderemos canalizar, poderemos comandar, por exemplo, poderemos fazer fluir a cor verde, que é ligada exatamente aos silfos, a cor vermelha ligada às salamandras, a cor violeta ligada às ondinas e a cor laranja ligada aos gnomos. Então, através destas 5 forças, através destas 5 cores básicas, universais, construtoras, nós poderemos então equilibrar todo o nosso estado de saúde e poderemos equilibrar todo o nosso estado anímico também. Saúde física e saúde de alma, saúde anímica. E também, através destas 5 cores, nós poderemos trabalhar os próprios temperamentos. Através da cor vermelha, nós trabalhamos o temperamento colérico, ou seja, usando da cor vermelha, atuando com a cor vermelha sobre uma determinada pessoa, utilizando alimentos vermelhos, utilizando o potencial da cor vermelha, nós fazemos com que um colérico fique mais colérico, que ele fique mais energético e ele fique mais excitado. Então a energia e a excitação excessivas que um colérico tem são provocadas exatamente pelo elemento fogo, pela cor vermelha e por esta influência oculta que o vermelho tem sobre o temperamento colérico. Já o seu temperamento oposto é o fleumático. E a cor que vai atuar sobre o fleumático é exatamente a cor oposta, a cor exatamente
diametralmente oposta do que o vermelho, que é a cor verde. Quando nós olhamos a cor vermelha, fixamos o olho, por exemplo, o olhar numa cor vermelha, em algo escrito, algo desenhado em cor vermelha, e depois fechamos os olhos, o que acontece na formação dentro de nós, na imagem que se forma dentro de nós? Existe então a transmutação do vermelho em verde. Então nós podemos dizer que o verde é a cor oposta do vermelho. E quando nós temos o verde e o vermelho, nós temos um destaque muito grande, lógico, dependendo do nível, do tom do vermelho e do verde. Nós poderemos ter uma acuidade tremenda de percepção. Por isso que em muitos sinais são utilizados o verde e são utilizados o vermelho. Inclusive no próprio trânsito. Nós temos o vermelho de pare e temos o vermelho de ande, que são cores completamente opostas. E tem determinadas pessoas que têm problemas visuais, como os daltônicos, que confundem exatamente essas duas cores. Mas são cores opostas. Então, se eu quiser excitar um temperamento colérico, eu uso exatamente o vermelho. Agora, se eu quiser acalmar um colérico, deixá-lo mais calmo, eu uso então o verde. Por isso que tudo que é verde acalma o temperamento colérico e o torna mais pachorrento, mais calmo, mais tranquilo. E quanto mais vermelho, mais excitado; quanto menos verde, menos excitado ele fica. Por isso que para o colérico é muito bom o contato com a natureza, ver o verde, não é? Final de semana, ter contato com a cor verde, com a chácara, com o sítio, com o mato, com a vegetação, realmente é muito importante para os coléricos. Já para o fleumático é o contrário. Eu quero deixar um fleumático mais fleumático ainda, mais parado do que ele é, porque fleumático já tem uma tendência a ser um vegetal, porque ele não usa todas aquelas forças que ele tem disponíveis, ele volta o mínimo de força que ele tem, porque ele tem poucas energias e pouca excitação, ele direciona então a pouca energia e a pouca excitação aos seus processos interiores. Então ele fica parado e procura então voltar toda a sua energia mais para os prazeres sexuais e principalmente os prazeres da alimentação. Então ele é aquele glutão, não é? Aquele que come bastante, e o verde então para ele torna mais fleumático, mais parado. E se a gente quiser excitar, portanto, um temperamento fleumático, deixá-lo menos preguiçoso, menos indolente e fazer com que ele tenha um pouco mais de excitação e de energia, nós temos que utilizar o vermelho sobre ele. Então ele usando o vermelho, ele recebe este impulso energético, que é o impulso salamândrico, então ele torna-se mais agitado, mais ativo. Aí então nós temos pelas cores verde e vermelha todo um processo comportamental naquilo que nós falamos com respeito à própria personalidade humana. Já a cor amarela torna uma pessoa mais alegre, mais disposta, o amarelo laranja, mais principalmente o laranja, tonifica então todo o temperamento sanguíneo. A pessoa fica mais alegre, mais extrovertida, mais faladora, mais assoviadora, mais expansiva, não é? Então, se a gente quiser deixar uma mulher sanguínea, um homem sanguíneo, mais sanguíneo ainda, aplica-se o amarelo. Aí ele vai ficar com muita alegria, muita felicidade, vai até extravasar. Mas isso também não é bom, porque isto gera para os outros um processo de responsabilidade. Porque tanta alegria, tanta felicidade, tanta né, no mundo assim sofrido, os outros não encaram muito bem isso. Então, mas se nós quisermos reduzir, brecar um pouco, atenuar esta sanguinidade que o sanguíneo tem, nós temos que usar a cor oposta do amarelo, que é o azul-violeta. Então, se nós usamos o azul e o violeta, que são essas forças básicas, destas forças construtivas, nós vamos atuar então no elemento água, e ele fica mais parado, porque violeta é a cor de apas, das ondinas, do elemento água, e a água então faz com que o sanguíneo fique um pouco mais parado. Então, para deixar o sanguíneo menos sanguíneo e deixar menos excitado, nós usamos então a cor violeta azul. E esta cor azul-violeta é a cor que nós usamos também para tonificar e deixar o melancólico mais triste ainda, para afundar mais na sua fossa, para que ele fique mais triste, mais aborrecido, mais chateado, mais pesaroso, mais amargurado, não é? Mais vingativo que ele é. Então, se a gente quiser fazer de um melancólico
que ele seja mais melancólico ainda, nós usamos então a cor violeta, azul-violeta. Mas se nós quisermos reduzir a melancolia e tirar este melancólico de dentro de si mesmo e jogá-lo para fora, fazer os seus sentimentos aflorarem, porque ele é muito introspectivo, torná-lo exteriorizado, nós temos então que usar a cor que é a cor do sanguíneo, o temperamento oposto, que é exatamente a cor laranja. Quando nós aplicamos a cor laranja sobre uma pessoa triste, melancólica, ela automaticamente vai despertar a sua alegria. E se nós fecharmos os olhos e olharmos, se nós olharmos a cor violeta, não é, e fecharmos os olhos, nós vamos ver o amarelo. E se nós olharmos a cor amarela, nós vamos ver a cor violeta. Se nós olharmos a cor laranja, nós vamos ver o azul. E se olharmos a cor azul, vamos ver laranja. Então são cores opostas. Estas simples cores, vejam a influência que tem na personalidade de todos nós. Nós falamos no programa de ontem, no retrasado também, sobre a força oculta das cores. E as cores realmente são importantes para o nosso estado de ser, o nosso estado anímico. Nós podemos mudar totalmente o nosso estado de ser, como nós explicamos, utilizando apenas as 4 cores básicas: o verde, o vermelho, o amarelo, o verde, o vermelho, o violeta e o laranja, que são as 4 cores dos 4 tátivas, dos 4 sistemas, e que nós poderemos também, através dessas 4 forças, atuar sobre os temperamentos. Falando de cada uma dessas cores, nós vamos falar de todas as influências que nós podemos exercer exatamente sobre as pessoas e também exercer sobre nós mesmos com o conhecimento oculto de todas as cores. Através da cor laranja, nós podemos realmente exercer uma atuação em todo o nosso estado físico, porque o nosso corpo físico, ele está diretamente ligado à cor laranja. E é um cubo laranja, nem se fale também. Nós podemos, através desta cor laranja, tonificar os ovários de uma mulher. Por exemplo, uma mulher, ela ficaria muito mais mulher, muito mais feminina, produzindo os hormônios, que é o estrógeno e a progesterona, através da influência da própria cor amarela. E da mesma maneira, as gônadas, que são as glândulas sexuais das mulheres, são os ovários, e dos homens são os testículos, também eles podem ser atuados, eles podem ser intensificados através do poder oculto que esta cor laranja tem. E nós poderemos então produzir mais hormônios se eles estiverem com uma taxa de produção menor daquela especificada por um projeto de lei, projeto este que plasmou o homem como um ser especial, como um ser no qual a saúde é dele, faz parte de seu processo evolutivo, e a doença não existe. A doença somos nós que provocamos através dos nossos desequilíbrios, e através então deste processo do laranja nós poderemos atuar sobre esse processo. E também todo o processo da cor laranja permite realmente trabalhar com forças ocultas da natureza que nós chamamos dos gnomos. E os gnomos exercem uma influência direta exatamente sobre o nosso processo sólido, principalmente nos nossos esqueletos, no nosso osso também. Então, uma das maneiras que nós temos para tonificar todo o nosso processo ósseo, o nosso sistema esquelético, também existe o lado oculto das cores, que é a cor laranja. E a cor laranja tem uma atuação muito maior na região da planta dos pés até a altura dos joelhos. Esta tonificação do laranja também permite despertar o sentido do olfato, tornar o nosso olfato muito mais acurado, muito mais sensitivo. E através da força dos gnomos é que nós poderemos ativar o nosso olfato e principalmente o nosso sistema esquelético e ainda principalmente os pés até os joelhos, dos pés até os joelhos. Através deste processo, também destas forças sutis que são os gnomos, nós poderemos também despertar capacidades intrínsecas pertinentes ao nosso processo evolutivo, que são as capacidades da própria sabedoria. Nós podemos despertar tendências maiores para o entendimento da alquimia, entendimento da química esta que eu falo, da química oculta, e também de todos os processos da magia, da teurgia ou das forças suprassensíveis que são atuadas exatamente
exatamente pelo raio amarelo. E através deste raio amarelo, nós nos colocamos em contato com as forças angélicas representadas pelo próprio Micael. E através de Micael, nós temos toda esta influência que eu falei, influência ligada à sabedoria, à alquimia, à química oculta e principalmente à magia. É realmente uma tonificação superior, esta tonificação que é provocada pela cor laranja. E se nós ainda associarmos a figura quadrática, ou seja, um quadrado ou um cubo, que representa a vibração de Gnomo, ou a vibração de Prithvi, deste Tatva que representa toda a plasmação do sistema Terra, a cor laranja então vai ficar mais intensificada ainda. Através da cor violeta, nós poderemos atuar no nosso corpo vital. Existe uma ligação íntima de todas as técnicas que utilizam das forças vitais, ou seja, que utilizam prana, como por exemplo Doin, como Reiki, como acupuntura, como mesmerismos, curas pelas mãos, massagens rítmicas, massagens pelas próprias mãos, processos de passes espíritas. Existe uma força atuando maior quando nós canalizamos exatamente o violeta e ligamos o violeta à força vital que é prana. Todos esses processos que eu falei ligados às energias vitais, como Reiki, Rei universal, Ki é o nome de prana em chinês, significa exatamente uma tonificação quando nós usamos em paralelo a cor violeta. E vale lembrar que violeta é a cor intimamente ligada a todos os processos da vida. Nós podemos tonificar o nosso pâncreas e fazer com que este pâncreas possa produzir realmente o seu hormônio através das ilhotas de Langerhans, que são a insulina. E através da insulina, nós temos todo um processo de tonificação energético em nosso ser. Então, através da cor violeta, nós podemos canalizar uma energia vital maior em todo o nosso processo. Permite despertar uma sensibilidade maior para canalizar a magia elemental, as forças da própria natureza. Permite todos aqueles fenômenos relacionados ao ectoplasma, fenômenos espíritas, e permite também a magnetização de objetos, permite o hipnotismo, permite o mesmerismo, ou este processo de canalização das forças vitais para a ponta dos dedos e para as mãos. Nós poderemos então canalizar uma força intensa vital através da ponta dos dedos e realmente aplicar o Doin com muito mais efetividade, muito mais eficácia. Então, todo este processo das forças vitais pode ser trabalhado através desta força que nós chamamos que é Apas, e Apas liga-se a Undina. Nós podemos também equilibrar todo o nosso sistema líquido, e vale lembrar que nós somos constituídos de 80% de líquido, ou daquele elemento que nós chamamos água, ou Apas, ou Undina. Então, através da cor violeta, nós podemos tonificar o nosso sistema líquido. E como o paladar está diretamente ligado às ondinas, e o paladar está diretamente ligado ao processo líquido, nós também podemos atuar através da cor violeta no nosso paladar. E nós podemos também atuar em todo o nosso processo de percepção. Percepção esta ligada a todo um processo da arte, a todo um processo da beleza, a todo um processo, por exemplo, das tendências, das veias artísticas que nós temos. O violeta, esta cor violeta, desperta esta tendência. É realmente uma força que, através do seu poder oculto, influencia o nosso ser em busca de um despertar maior pela própria beleza, pela própria arte, pela própria estética e todo esse processo. Nós também podemos utilizar esta cor violeta em nossos processos de cura. Existe uma cura ligada às forças vitais, às energias vitais, que podem ser tonificadas exatamente por apas ondinas e pela cor violeta. Já a cor vermelha de Tejas liga-se às salamandras e é todo um processo de atuação sobre o nosso sistema energético, sobre o nosso sistema de excitação. Nós podemos atuar através da cor vermelha sobre as suprarrenais, estas glândulas de secreção interna que produzem adrenalina. Vejam só que nós temos em todo um processo de chamar a atenção
atração, em todo um processo de excitação, ou quando a gente quer excitar alguém sexualmente. Por isso que as mulheres usam o batom de cor vermelha, exatamente para excitar mais o sexo oposto. Porque a cor vermelha, ela desperta uma capacidade maior que todos nós temos de produzir pelas suprarrenais adrenalina. E tendo mais adrenalina na corrente sanguínea, nós temos então uma maior excitação, maior interesse pela vida, um maior ânimo pela vida. Então a cor vermelha é uma cor típica, é uma cor predominante em todas as propagandas. Quando um outdoor, quando algum cartaz realmente quer chamar a nossa atenção, usa-se da cor vermelha. E a cor vermelha, ela é chamativa, ela puxa a nossa atenção. Por isso que a mulher, então, vestindo-se de vermelho, ela sente-se assim mais feminina, mais sensual, e a boca vermelha também é chamativa para os beijos, para ser atrativa, não é? Pelo sexo oposto. Então, esta cor vermelha é uma cor excitante, porque ela atua diretamente sobre a adrenalina. E atua também através de processos de cura, a cor vermelha, em mais de 30 outros hormônios que coexistem através da produção pelas suprarrenais junto com a adrenalina. Nós temos uma quantidade enorme de hormônios esteroides, como por exemplo a própria cortisona. Então nós podemos atuar em muitos hormônios que fazem uma parte importante em nosso ser. E através deste processo do vermelho, nós podemos atuar na sensibilidade de uma pessoa. A pessoa torna-se mais sensitiva. Então, uma pessoa que é muito fria, através do vermelho, ela torna-se mais quente, ela torna-se mais sensual, ela torna-se mais perceptiva às influências emocionais, às influências também astrais. E tudo isto realmente é muito importante para o nosso entendimento. E esta parte da cor vermelha atua, ou seja, a cor vermelha atua desde o final da espinha até a altura do coração, ou seja, em toda esta parte da barriga que nós temos, conhecida como plexo solar. Então é uma cor que atua diretamente no processo da digestão. Nós temos samana, que é a digestão, e todo o nosso processo do estômago pode ser intensificado através da cor vermelha. E a cor oposta, pelo contrário, vai fazer uma redução desta atividade do estômago. Então, por isso que a pimenta é muito importante para um processo digestivo, e é muito importante. Eu falo daquela pimenta vermelha, não é? E é muito boa também para tonificar o próprio coração. Nós sabemos que a pimenta, ela tem um efeito excitante em nosso metabolismo, desde que usada nas proporções adequadas. E todo este processo ligado ao vermelho vai permitir entrar em contato com as forças sutis da natureza que vão despertar capacidades intrínsecas ao nosso ser, relacionadas à política, à ética, à estética, à arte guerreira e a todo este processo emocional. Então, toda a nossa tendência à luta, toda a nossa cólera também, todo o impulso que a gente tem para vencer na vida está relacionado também à cor vermelha. Nós podemos dizer que a cor vermelha é a própria cor da realização. Através dessa cor, a gente parte para a realização, e é uma cor também ligada a todo esse processo de impulso do nosso ser frente ao dia a dia. Já a outra cor, que nós chamamos que é a cor verde, que é a quarta cor, nós podemos tonificar através desta cor todo o nosso processo mental. Mas, obviamente, o verde, à medida que a gente ganha consciência, à medida que a gente se espiritualiza, este verde, que é um verde cana na realidade, ele se transforma num amarelo. E este amarelo, ele tem realmente um poder sobre todo o nosso aspecto mental, sobre o nosso aspecto de raciocínio. Mas verde liga-se a Silfos, Silfos liga-se a Vayu, então representa a força mais ligada ao homem. E como o foco da consciência está relacionado ao homem, o homem então, através da força verde, através do raio verde, ele pode realmente atuar em seu hormônio relacionado ao timo, que é o hormônio da pureza. O verde, ele tonifica o timo e desperta o seu hormônio, que é a timocricina, fazendo com que a gente possa realmente
realmente ter um grau de pureza maior. Por isso que quando a gente está ligado ao verde, usando a própria natureza, a gente tem uma tendência natural de nos tornarmos mais puros. E através desta tonificação do verde, nós poderemos realmente atuar em toda a nossa percepção mental, em toda a nossa percepção de sentimentos. Principalmente quando, em paralelo ao verde, nós usamos também a cor amarela. E esta cor amarela vai permitir toda uma tonificação e um despertar do nosso próprio tato. Ou seja, o verde, ele permite a percepção do tato, porque o tato foi o segundo sentido que nós tivemos. O primeiro sentido foi da audição e o segundo foi do tato. Exatamente quando nós ganhamos o corpo etérico que envolveu o corpo físico. Aí o próprio corpo etérico permitiu o sentido do tato. E através do verde nós podemos, portanto, intensificar o sentido do tato e podemos também desenvolver todo um processo relacionado ao entendimento melhor da mecânica, da física e da ciência, principalmente também, nesse caso, quando ele for trabalhado com o amarelo. Então nós temos que trabalhar com essas duas cores, com o verde e com o amarelo, quando a gente precisa tonificar o metal.